Fala galera, estamos de volta. Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos sobre dinâmica demográfica. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o dinamismo migratório, né, os movimentos migratórios internos ao longo de um processo histórico. Nosso ponto de partida aqui, década de 1950, momento de forte transformação, de grande avanço do modelo urbano industrial, né? E com isso trouxe, né, dinamismos internos. A gente pode perceber isso. Os anos 50, quando a gente fala dos anos 50, a gente precisa pensar também no governo JK, com a transferência, né, da capital do Rio de Janeiro para Brasília, naquela política de integração territorial já iniciada com Vargas, né? Lembre-se que antes do processo de desenvolvimento urbano industrial, o Brasil apresentava-se como ilhas econômicas, regiões econômicas, né, pouco integradas. E a partir de um grande avanço da evolução dos transportes, das comunicações, a criação do IBGE, né, pelo próprio governo Vargas, para entender o Brasil, para ficar mais fácil esse processo de conhecer para ocupar, para desenvolvê-lo do ponto de vista econômico. Isso é extremamente importante, tá? E essa política vai ganhando corpo e vai ganhando aspectos cada vez mais fortes. Com os anos 50, nós temos ali, né, a transferência da capital do Rio para Brasília a partir de vários objetivos, né? Muitos vão falar de objetivos militares, né, de uma capital no litoral que estava desguarnecida para questões bélicas, né? Outros vão falar sobre uma necessidade de colocar a capital brasileira no coração territorial que pudesse integrar as mais variadas regiões do Brasil, né? Integrar todo o território do Brasil, estimulando um processo de incorporação econômica de outros territórios que apresentavam uma estrutura, né, de monta ainda virgem, ainda pouco explorada, né, levando o desenvolvimento econômico para outras regiões brasileiras, mas de fato, né, a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília também trouxe uma fuga, um blindar por parte de evitar a população, né, fugir da agitação social, né, disso, colocando, né, a capital brasileira, a capital política e administrativa do Brasil, longe do grande adensamento populacional, dos grandes movimentos sociais, da grande pressão, né, da sociedade. Então a gente precisa analisar de vários impactos. E de fato, isso trouxe transformações no processo migratório, né? Então, para facilitar esse nosso entendimento, vamos analisar primeiramente alguns mapas, né? Então vamos começar por esses dois mapas aqui, ó. Os mapas que representam, né, os anos 50, os anos 60, os anos 70. Então, o que a gente pode perceber olhando para esses mapas? O que mais chama atenção, né? No primeiro momento, nesse primeiro mapa, o que chama mais atenção, como a gente pode perceber, é justamente a migração nordestina. Quando a gente fala de migração, obviamente, tem que lembrar, né, de fatores atrativos e fatores repulsivos. A região Nordeste era a região das perdas, como a gente pode perceber isso, né? Questões históricas, né? A manutenção do mandonismo local, de um processo de pauperização muito forte da população, de uma exploração muito forte por parte, né, de grandes senhores de terras, grandes latifundiários, que tem uma influência política muito forte, a indústria da seca, que ainda perpetua-se, né, em determinados territórios no Brasil, uma negligência das políticas públicas que leva, né, a baixa oferta de empregos, um baixo rendimento da população, né, perseguições. Então nós temos vários aspectos, né, que levam a essa tendência repulsiva por porções do Nordeste, tá bom? Lembre-se, obviamente, que o Nordeste ele é extremamente diversificado, né? Atualmente o Nordeste ele é dividido em 4 sub-regiões: a Zona da Mata, o Agreste, a região de Caatinga e o meio norte, né? O sertão nordestino, né? Então nós temos a Zona da Mata, com a vegetação de Mata Atlântica, a região do Agreste, que é a transição entre a Zona da Mata e o sertão nordestino, né, que predomina ali a vegetação de Caatinga, e também o meio norte, que vai desenvolver ali as matas dos cocais, tá bom? Então, lembre-se, quando a gente fala de Nordeste, a gente está pensando numa região extremamente rica em diversidades naturais, em diversidades sociais, tá bom? Beleza? E que traz consigo toda a construção da história do Brasil desde a chegada dos portugueses. Lembre-se que o estabelecimento econômico, né, de Portugal se dá, sobretudo no litoral nordestino, através da exploração das riquezas naturais e principalmente a partir do estabelecimento da monocultura da cana-de-açúcar. Lembre-se que a primeira capital do Brasil foi Salvador, né? Até 1763, quando durante o governo do rei Dom José I, onde seu administrador Marquês de Pombal, por motivos ligados ao processo de mineração, às brigas, né, territoriais com os espanhóis, transfere a capital para o Rio de Janeiro. Então, o Nordeste, né,
vai se apresentar como o primeiro eixo político-econômico brasileiro a partir do processo de colonização, tá bom? Por outro lado, a gente precisa entender o processo migratório. Aí a gente vai relacionar as setinhas, né? Para onde que esses nordestinos vão se localizar principalmente, certo? Para estados do Sudeste, com grande destaque, né, para o desenvolvimento industrial de São Paulo e Rio de Janeiro. Com isso, o desenvolvimento industrial, a indústria foi a primeira atividade econômica a atrair muitos imigrantes, ofertando emprego em grande quantidade nas áreas, né, centrais dos municípios, tá bom? Então a gente precisa entender essas transformações, legal? Ao mesmo tempo, quando a gente fala de 50, a gente também precisa entender, ó, a transferência aqui para a construção de Brasília, a importância dos nordestinos, ali chamados de candangos, né, para servir de mão de obra abundante e barata para a construção de Brasília. Depois que Brasília foi inaugurada, tchau para vocês, né? Então você vai perceber que é um processo de periferização muito forte. Então aquele sonho, né, que vai nortear essa saída de imigrantes nordestinos com suas famílias para uma nova vida, para o novo Brasil, né? Isso não vai se concretizar. O que nós vemos no entorno, né, de Brasília, cidades satélites de Brasília? Uma segregação muito forte, enquanto Brasília se apresenta como, né, altíssimo IDH, maior concentração de área verde urbana do Brasil, né, grande concentração de obras de Oscar Niemeyer, né, uma qualidade de vida elevadíssima. O entorno de Brasília apresenta indicadores sociais baixíssimos, né, violência, tráfico de drogas, contrabando, prostituição infantil, índices de assassinato, né, mortes traumáticas extremamente elevadas, né? Então a gente pode perceber que esse imigrante ele serviu um determinado propósito econômico e político e ele foi literalmente abandonado pelas políticas públicas, né? A gente já começa a perceber que nós temos um avanço também, né, no sentido sul-norte nessa região, e nos anos 60 e 70 nós temos um destaque muito forte, né? Nós já falamos sobre os brasiguaios, né, que vão avançar por políticas, né, de estímulo à imigração por parte do Paraguai, a partir do momento que vai gerar um processo de loteamento, um processo de atração por terras baratas. Aqui a gente precisa destacar, olha só, a continuidade do avanço, né, do nordestino para, né, o sudeste brasileiro, beleza? O avanço do nordestino, a continuidade para o centro-oeste brasileiro, devido a partir da construção de Brasília. E aqui eu queria destacar 2 pontos, né? Vou até trocar de cor aqui para facilitar. O que eu queria destacar? Eu queria destacar esse fluxo, tá legal? Esse fluxo está diretamente relacionado às transformações econômicas, né? Ao estímulo do avanço da fronteira agrícola. Então a gente pode perceber que nós temos um grande fluxo, né, do sul em direção progressivamente ao centro-oeste, avançando para a região norte do Brasil. Então nós temos a construção de rodovias, nós temos políticas de incentivos por parte do governo doando terrenos, territórios muito baratos, políticas de financiamento, né, que estimulavam a ocupação desse território. A descoberta de metais preciosos também, né, como por exemplo em Roraima, é extremamente importante. Então você junta esses estímulos, né? Estímulo através da infraestrutura, rodovias, comunicações, né, o Estado doando terrenos, estímulos para compra, né, de maquinários, políticas de financiamento muito forte, a descoberta de metais preciosos, né, e principalmente o avanço da fronteira agropecuária, tá legal? Por outro lado, a gente pode perceber também que agora nós temos um avanço de nordestinos também para a região norte, pelos mesmos fatores, mas principalmente estimulados pelas grandes obras, né, ligadas à construção civil. Lembre-se que nos anos 60 nós temos ali a inauguração da chamada Zona Franca de Manaus, beleza? Durante o governo Castelo Branco, do ditador, né? O primeiro ditador presidente militar no Brasil, Castelo Branco. Tá legal? É importante perceber essas transformações políticas, tá? Vamos deixar esses mapas aqui de lado e vamos dar prosseguimento aqui falando um pouquinho sobre esse mapa, né, que representa os anos 70, os anos 80, que é uma continuidade do que o Brasil vinha se apresentando, tá? Opa! Deixa eu voltar para cá, só para apagar aqui esse monte de confusão que eu fiz. Dá uma olhada aqui nesse mapa aqui, por favor, olha. O que a gente pode perceber? Olha como que se dá uma diminuição, né, de determinados fluxos, tá bom?
beleza? Como, por exemplo, de nordestinos para o centro-oeste, já a construção de Brasília já é uma realidade, aquele sonho, né, não durou muito tempo. Então, continua o avanço de nordestinos para a região sudeste do Brasil, gerando inclusive problemas seríssimos, né, de um processo de urbanização acelerado e caótico, onde você não tem uma política adequada de atender esse imigrante, fruto do êxodo rural, onde ocupação de áreas de risco, avanço do processo de favelização, subemprego, desemprego, submoradia, né? Problemas relacionados ao saneamento básico, água, esgoto, coleta de lixo, índices de violência crescente, e eu queria chamar a atenção para o grande avanço no sentido sul-norte. Tá? O avanço da fronteira agropecuária, o avanço de atividades mineradoras. Nos anos 80, né, a gente pode perceber que a Vale do Rio Doce, uma empresa criada por Getúlio Vargas, hoje privatizada, foi privatizada pelo Fernando Henrique Cardoso, hoje chamada de Vale, uma das grandes mineradoras do mundo, e inclusive envolvidas, né, nos grandes escândalos, nos grandes, assim, né, nas grandes tragédias ambientais no Brasil. A gente está falando da barragem de Fundão, barragem, né, de Brumadinho, passa ainda uma empresa estatal, né, passa a atuar no norte do Brasil, na região de Carajás, na Serra de Carajás, que fica, né, numa região ali no norte do Brasil, pegando porções significativas do sul do Pará, tá bom? Beleza? Até hoje, né, essa região aqui, ó, onde você tem o Pará, Tocantins, Mato Grosso, a região do Bico Papagaio, é uma região violentíssima, né, devido aos conflitos relacionados a essa construção, porque você tem as frentes pioneiras, você tem um avanço depois, né, da fronteira agrícola, você tem a presença muito forte de vários agentes sociais envolvidos, comunidades tradicionais, etnias indígenas, interesses de pequenos, médios e grandes proprietários rurais, latifundiários, né, de vários objetivos, grileiros, né, com seus jagunços, poceiros, né? Então você tem todos ali um dinamismo, né? Uma miscelânea de agentes sociais envolvidos, com interesses diferentes, gerando muitos conflitos. Então a gente precisa destacar também que esse processo migratório ele não foi isento de contradições, ele também não foi de forma, né, extremamente pacífica. Tá bom? Esse mapa aqui, eu queria chamar a atenção para as transformações recentes, né, a partir dos anos 90, mas principalmente estimulado a partir dos anos 2000. Nós temos uma inversão dos processos que nós estudamos até agora. Então, contrário ao tradicional fluxo de nordestinos para o sudeste, nós temos a chamada migração de retorno. O que a gente pode perceber? Que hoje os fluxos de retorno, eles superam os fluxos de entrada de imigrantes, de saída de imigrantes nordestinos, né? Então a gente precisa entender isso. Obviamente que essa migração de retorno não acontece somente na relação sudeste e nordeste, mas é o que grita mais, o que chama mais atenção, né? Rômulo, como que a gente pode entender isso? Através de vários fatores, tá? Então, essa migração de retorno, que é a volta, né, do migrante aos locais de origem, tem a ver com essa desaceleração das transformações econômicas, né, que marcaram o processo de metropolização no Brasil. A gente pode perceber a desconstrução industrial, né, a gente pode perceber o estímulo para que outras indústrias se instalem em outros territórios, que pudessem investir em tecnologia, infraestrutura, né, que garanta essa atração dessas empresas que vão em busca de melhores condições produtivas, mão de obra mais barata, auxílios fiscais, ajudas tributárias. É o que se chama, né, de guerra fiscal, ou seja, as empresas vão para territórios onde os impostos sejam mais favoráveis, onde há uma tributação menor, onde o custo da mão de obra é menor. Inclusive, a gente precisa entender que é um processo de competição internacional. Então, as empresas, para sobreviverem em termos de competição mundial, para não serem engolidas pelas grandes, né, transnacionais, elas buscam reduzir também seu custo produtivo. Então, nós temos muita migração de indústrias para o Nordeste. Então, mudanças significativas, né? Então, nós temos construção de infraestrutura através de rodovias, telecomunicações, ou seja, infraestruturas que pudessem garantir essa atração migratória, né, os grandes estímulos, né, da política de atração industrial por parte de estados e municípios através, né, de incentivos fiscais, ajudas tributárias, né, então a guerra fiscal, a guerra dos lugares, atraindo
né, essas empresas, e ao mesmo tempo a gente precisa entender políticas relacionadas aos programas, né, sociais, principalmente a partir do governo Lula, onde nós temos muitos programas sociais que vão estimular o crescimento econômico e ao mesmo tempo o dinamismo. Nos 10 anos do Bolsa Família, a ONU fez um estudo e mostrou e apresentou o Bolsa Família como um programa, né, que pudesse ser exportado para outros países com situações, né, de subdesenvolvimento, porque de fato é um programa que foi voltado para a mulher, embora com um recurso, né, um auxílio muito baixo, mas era voltado para a mulher. Isso permitiu que a mulher tivesse uma autonomia, tivesse um desenvolvimento, né, econômico, pudesse estudar, pudesse iniciar o seu negócio, e com isso diminuiu, né, a taxa de fecundidade, a taxa de violência, o desenvolvimento econômico, isso movimentou a economia, ou seja, toda a sociedade ganhou, né, a partir dessas políticas, e trouxe também como resultado o retorno, né, dessa população, obviamente um retorno de uma parcela dessa população para o seu local, seu local de origem, né, chamando atenção bastante para esse movimento de retorno, tá bom? Para essa migração de retorno, como a gente pode perceber, tá legal? Beleza? Reparem aqui pela setinha vermelha, né? Reparem aqui que a gente consegue perceber o volume maior, tá? Fechando tudo isso, eu queria chamar a atenção para vocês para esse mapa. Olha aqui, por exemplo, a participação do saldo emigratório e imigratório na construção do espaço geográfico brasileiro. Reparem, por exemplo, né, como no Nordeste, os emigrantes, né, a taxa, né, a participação relativa dos imigrantes é muito alta. Olha como o vermelhinho é muito significativo. Já o imigrante, né, ele representa uma parcela menor desse fluxo. Olha, por exemplo, São Paulo e Rio. Olha como se inverte, né, esses papéis. Olha como o imigrante, né, os imigrantes representam um percentual muito significativo, tá? Que era a região de atração, né, desde o século XIX, obviamente, mas com grande estímulo para o século XX. Olha como a gente pode falar que a região Nordeste é a região das perdas. Tá bom? Percebam isso. Olha Brasília, um outro destaque para Brasília, né? Era uma região praticamente virgem em infraestrutura de monta. Como ela atraiu, lembrem-se, né, que porções do centro-oeste brasileiro se apresentam como as áreas de maior crescimento relativo em termos populacionais, que isso tem a ver com o saldo migratório, com a atração do imigrante. Beleza? A mesma coisa acontece, né, no conjunto do centro-oeste, onde nós temos um grande avanço da fronteira agropecuária. A mesma coisa acontece no norte do Brasil, estímulos com processos migratórios, indústria da construção civil, desenvolvimento industrial, como por exemplo no polo, né, polo industrial da Zona Franca de Manaus, certo? Todo um dinamismo que leva a um processo de ocupação, tudo bem, no território do Brasil. Isso aqui, meus amores, se reflete inclusive na densidade demográfica do Brasil, né? Onde que nós temos maior concentração de habitantes por quilômetro quadrado no Brasil? Justamente nas áreas, né, de primeiro desenvolvimento econômico, de primeira ocupação, de maior atração, que é justamente a região litorânea, com destaque muito grande para o sudeste do Brasil. Tá legal? Certo? Então a gente precisa entender. Quando a gente fala também do sul do Brasil, olha como muitos sulistas deixaram o território no sul, e estimulados por políticas governamentais, territórios mais baratos, vendiam as suas propriedades e compravam, né, imensidões de terras no centro-oeste, no sul, né, da Amazônia, e avançando com esse processo. Então, a gente só consegue entender esse mapa, né, fazendo toda uma análise, todo um retorno, construindo todo o processo, né, que levou à formação, né, econômica do Brasil, a construção dos espaços geográficos brasileiros, entendendo dos ciclos econômicos, né, se a gente pode chamar dessa forma, as transformações econômicas e aspectos, né, obviamente, políticas favoráveis a esse processo migratório. Tá bom? Beleza? Então, é importantíssimo, né, esse entendimento. Que grande abraço para vocês, daqui a pouco a gente dá continuidade sobre esse esquema.